só interpreta um texto. E nesse aqui, não é uma tradução, não é uma interpretação, é uma tradução. Então, Petros é pedra pequena, Petra é uma rocha. O que o catolicismo fez foi não fazer isso. Então, oi? Acabou? Deixa eu... Vê lá naquela outra sala lá. Obrigado, Padre, senhor. Então aí, viu, Calixto, para dar sustentação ao dogma papal, ok? Usam essa palavra para um povo que era inculto e iletrado. O católico era inculto. Havia muitos reis, principalmente na época medieval, que nem sabiam ler e escrever, né? E eles fizeram o quê? Eles usaram a falta de educação da população. Então, o que eles falavam? Roma locuta, finita causa est. Roma falou, ninguém discute. Ninguém vai discutir, ninguém sabia ler. O Papa é o Vicaris Filii Dei, então quer dizer, ficou por isso mesmo. Então, a doutrina papal, e porque o Papa é uma instituição, ele é uma instituição que praticamente beira a divindade. Então, para dar sustentação a isso, para as pessoas respeitarem o Papa quase como um Deus, eles tinham que dar a autoridade à palavra do Cristo. Só que a palavra do Cristo não tinha nada a ver com isso. Ok? Continuando, gente, isso aqui é uma recapitulação da última aula. Agora que chegou mais pessoas, eu quero apresentar as pessoas que estão aqui pela primeira vez. Temos ali o Reginaldo, que é discípulo do pastor Marcos de Araruna. Ele veio com um guarda-costa, né? Você vai ver que o Reginaldo ali é um guarda-costa, né? Dá pra, né? Temos aqui também o apóstolo de Piabiru, né? Pastor Lucas, a esposa e a mãe, a Vânia. Sejam bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui. Quem mais? Tem outra querida visitante, por favor? Maria José. A Maria José, vulgo? Maria José mesmo. Zezé. Mas é bom, hein? Então... Campeã sul-americana. Ele já foi campeão mundial de atletismo. Olha, que benção, hein? Casa da Rocha. Casa da Rocha, essa conversa. Viu, Nito? Vai aprendendo, vai aprendendo. Temos a pastora Tereza, que é a fiel escudeira do pastor José, é a ela que é a bússola do pastor José, né? Doutrinariamente, tudo ali, né? Que alegria, Tereza. Fazia tempo que eu ficava falando, fala para a sua esposa vir aqui com a gente e tal. Prazer ter você, Tereza, a Mazé e todos vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos. Aí você ancora ele, tá? Sim. Ela veio. É porque teve um baiano, não veio na outra vez, mas ela veio, entendeu? Polêmico. Foi uma bênção a aula aí. Foi. Mas manto tá tranquilo. Muito bem. Nós falamos sobre isso aqui, a última aula, o último encontro. Vamos continuar. Há aqueles que gostam de sugerir que a Bíblia está desatualizada e que uma nova revelação está sendo recebida. A SES já acabou? Não foi. Hoje não fizemos a SESI. Nossa, eu estou aqui para concentrar. Não, mas você pode anotar aí, não tem problema. Hoje não fizemos a SESI, que não temos que entrar mais em Corinto. Aqueles que gostam de sugerir que a Bíblia está desatualizada e que uma nova revelação está sendo recebida. O que dá origem a um evangelho diferente. Isso é muito importante, pessoal. Um Cristo alternativo e uma verdade substituta que, por definição, é uma mentira descarada. Então, o próprio Deus lançou o fundamento pela boca de Pedro. O próprio Cristo ratifica esta confissão. Ponto. Esse é a base que foi lançada, do qual o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios. Se tem um Cristo que não é um Cristo das Escrituras, é um Cristo falso. E um Cristo falso não salva ninguém. Aí você vai ver que tem vários Cristos. Por exemplo, nós temos um Cristo católico que não salva. Porque um Cristo que precisa da intercessão da mãe não pode ser poderoso. Temos o Cristo gnóstico que também não salva. Porque ele também está em processo de crescimento na sua espiritualidade. Nós temos um Cristo moderno que também não salva,
que aceita tudo, de todo jeito, de todas as maneiras, e não tem transformação nenhuma. Então, se você for enumerar, tem um Cristo esotérico, que também não salva. Então, há vários Cristos espalhados pelo mundo afora, mas somente o Cristo das Escrituras é que salva. Então, as pessoas usam muito o nome de Jesus e a pessoa de Jesus para sustentar muitas ideias pessoais, modernas, que na verdade não cabem nas Escrituras. Ok? Então isso é importante falar. Eu mais ou menos eu digo isso aqui, né? É o mal que fica projetando um falso Cristo e o povo vai tudo atrás e bem no fim cai num abismo. Essa é a imagem que eu achei que é o que acontece hoje quando um grupo cristão ou um grupo religioso lança um outro fundamento em cima do que já está posto, né? Muito bem, agora olha isso aqui importante, ó. Outros evangelhos podem ser pregados, mas há somente uma verdade. Outros cristos podem ser adorados, mas apenas um Senhor Jesus Cristo. Outros métodos de salvação podem ser vendidos aos desinformados, mas há apenas um evangelho de salvação, que o Filho de Deus vivo foi enviado para ser o nosso parente redentor. Eu vou explicar isso para vocês bem certinho. Cuja morte sozinha pagaria o preço pelo pecado de todo mundo. E cuja ressurreição por si só daria vida a todos os que creem em seu nome. Então, nós só temos um Cristo, e esse é o Cristo das Escrituras. E esse Cristo das Escrituras é o Cristo Redentor, que não é o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Mas, essa ideia de redenção, isso é muito importante falar. Gente, ó, preste atenção. A nossa salvação, ela está em estágio. A obra de Cristo ainda não está consumada. Por mais que a tradução do tetelestai em Mateus 28, Mateus 27, tetelestai, está mal traduzida como está consumado. E consumação não é verdade. Porque o próprio Cristo vai dizer que a consumação do século será quando ele voltar. Não é isso aí? Então, consumação é algo que já está pronto, feito, não falta mais nada. Nós apenas estamos no segundo estágio da redenção. O último estágio da redenção é quando ele voltar. A palavra que ele disse na cruz, que está mal traduzido como está consumado, na verdade ele usou uma palavra comercial que significa está pago. Então, ele usa uma palavra comercial. Por quê? Aí nós vamos para Levítico. E a gente encontra esse texto em Levítico que eu vou dar uma explicação sobre a obra de Cristo na cruz do Calvário. Alguém pode ler esse texto, por favor, aqui no slide? Sim. Esse tetelestai. Quando você diz assim, lá antes da fundação do mundo, já foi entregue como sacrifício. Sim, okay? certo. A revelação, como está em 1 Pedro 19, revelação foi feita na cruz. Foi a execução desse projeto. Esse derramar do sangue não chega nesse ponto de dizer, olha, sim, acabou, né? Agora, paguei. Isso que você está falando, nós vamos ver agora isso aqui, ó. Então, Raul, lê para nós esse Levítico 25 a 28. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, vier e tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, o ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Veja que interessante, esse texto de Levítico trata muito a redenção. Veja bem, vamos voltar para o Éden. O homem, os nossos pais, fizeram um péssimo negócio com a serpente. Em troca de ter uma sabedoria como a sabedoria de Deus, ele perdeu a alma, o corpo
e a terra, planeta. Ele perdeu essas três coisas. A alma que pecar, essa morrerá. O corpo, tu és pó e ao pó tornará. E a terra se transformou em cardos e abrolhos. Então quer dizer que, naquele negócio mal feito, o homem perdeu as três coisas importantes que Deus deu para ele. Ok. Quando a gente chega em Levítico, na divisão das terras, cada tribo tinha um pedaço de terra. E cada família de cada tribo tinha um pedaço de terra. E nas negociatas, nas negociações, vamos dar um exemplo aqui, né? O Raul e a Simone tiveram uma má colheita, fizeram empréstimos, então eles têm que vender a terra, para ter dinheiro para pagar alguma coisa. Ok, então o Nilton vai e compra, o Raul fala, Nilton, compra minha terra aqui, eu preciso vender essa terra aqui, e eu preciso de dinheiro para pagar minhas dívidas. Aí o Nilton vai e compra a sua terra, ok? Mas aí o compromisso era o seguinte, a terra, ela é herança perpétua do Nilton. Ele só está concedendo a você um tempo, porque ele precisou de dinheiro, ok? Mas aí passou um tempo e o Nilton já tem o dinheiro para te pagar. Aí ele chega para você, Raul, me devolve a terra, está aqui o dinheiro. Ok, o negócio foi feito. Mas vamos dizer que o Nilton ele não conseguiu reaver. E pelo contrário, ele se empobreceu mais ainda. Aí o José, que é irmão do Nilton, o José chega e fala assim, ô Nilton, fica tranquilo porque eu vou comprar terra para você. Aí o José chega para você e fala assim, Raul, é o seguinte, o Nilton fez um negócio com você, ele piorou a situação, ele está mais pobre ainda, mas eu estou aqui dando dinheiro, eu vou pagar essa terra de novo, aí você devolve a terra para ele. Esse processo, de acordo com o Levítico, se chama remissão. E o José é o redentor, porque ele é o parente próximo. Mas vamos dizer assim que você fala bem assim, não, ele que se lasque, eu não vou devolver a terra nenhuma. Ok, tem um ano jubileu, era obrigação, que no ano jubileu você tem que devolver a terra, não tem outro jeito, é o ano do perdão, todas as dívidas têm que ser pagas, seja pessoal, seja financeira. Mas você fala assim, mas eu não vou devolver, ok, então o José e o Nilton podem arregimentar um exército, porque agora você se tornou um poceiro, você está ocupando a terra ilegalmente, eles podem arregimentar o exército e ir lá e tirar você na força, ok? Então não é perdoado. Não, é tomada à força, porque ele não obedeceu à lei do perdão. E nem a lei da redenção. Veja bem, quando o homem fez esse mau negócio com a serpente, ele empobreceu. Ele perdeu os direitos. Total. Aí o que Cristo faz? Cristo, ele é o parente próximo. Exatamente, ele é o resgatador. Aí Cristo vem e vai na cruz, declara tetelestai, ou seja, eu paguei o que foi perdido, porque ele é o parente próximo. Aleluia. Ele é o redentor, ok? Aí o que acontece nessa recompra? Lembra que eu falei aqui ano passado, essa aula foi muito boa. Deus só trabalha em 2 dias. Quais são os 2 dias de Deus? O dia da visitação e o dia da vingança. É só esses 2 dias que Deus trabalha, tá? Então, ok. Então, quando um pecador converte a Jesus Cristo, a sua alma, ela automaticamente está salva, mas ainda o corpo não. Porque o corpo ainda envelhece. Olha o Nilton, por exemplo, feio, velho, barba branca, né? Olha só o baiano ali, ó, tá definhando. Mas a Delma disse que ele é um homem maduro, né? A Delma disse que é o mais marido do mundo. Não, para marido e para mãe, o filho é lindo e a esposa também acha, né? O baiano tá in love. Ok. O corpo não está resgatado ainda. A terra não está resgatada ainda. Mas o precioso está garantido. Ok? Então o que Satanás faz? Ele não devolve. Ele não devolve. Lembra lá da tentação do deserto?
Satanás fala uma coisa e Jesus não diz que é mentira. Porque, aliás, Satanás só conta a mentira para a gente. Para Deus ele nunca fala mentira, ele só fala a verdade porque Deus é a verdade. Então ele chega para Jesus, mostra os reinos desse mundo, está escrito em Lucas. Ele disse, tudo isso me foi dado. Foi mesmo. Os nossos pais deram aquilo para ele. E eu dou a quem eu quiser. Então vamos fazer um negócio? Já que você veio para resgatar ele, você não precisa pisar na minha cabeça e eu também não preciso te arranhar. Você só me adora e fica tudo legal. Você reconquista tudo e fica tudo numa boa. E Jesus não aceita essa proposta. Agora é guerra. Não tem isso aí. Eu vim para resgatar. E com preço de sangue. Ok. Quando Cristo volta, ele volta como? Leão. Por que ele é o leão? Porque ele vem para tirar da terra o poceiro. O que Lúcifer hoje? O poceiro. Porque quando Cristo morre na cruz, é o ano jubileu. É o ano do perdão. Então Satanás tinha que tirar o time de campo. Não tirou. Ele insiste. O Cristo, quando vem como leão, porque ele vem para esmagar o poceiro. Aí começa a redenção. Aí a consumação se encontra no seu estágio final. E é o que o Levítico vai dizer. É uma retratação do que acontece no plano da salvação de Deus. Por isso que não pode lançar outro fundamento. O Cristo é o único fundamento. Ele é o único parente próximo. Ou seja, ele é o único redentor, o único resgatador. Por isso que o sangue dele pagou a pena de nossos pecados. Então, a cruz é o ano jubileu. Quem é o ano jubileu? O próprio Cristo. Meu Deus, que outro fundamento você vai lançar? Ou seja, nós estamos vivendo o ano da visitação. E o ano da visitação, o dia da visitação, é o dia do jubileu. Por que todo mundo pode ser perdoado e ser aceito por Deus? Por quê? É o ano jubileu. É o ano onde a Julie teve suas dívidas todas perdoadas. É o ano que o pastor Sérgio, teve suas dívidas perdoadas. É o ano que eu tive minhas dívidas perdoadas. Por quê? Nós estamos vivendo no jubileu. O Cristo é o jubileu. Agora, eu pergunto, que outro lançamento alguém pode lançar? Nesse caso, a pergunta da irmã Simone não foi perdoada. No caso do conselho, que é o inimigo. Não, ele não. Esse aí está expulso mesmo. Não, ele não tem. Porque o homem em si perdeu o direito à alma no corpo da terra, agora ele recebe o perdão. Agora o perdão acontece agora, mas a vida na redenção só quando ele voltar. Quando o corpo vai ser restaurado, o que vai acontecer com os corpos? Glorificados. O que vai acontecer com a terra? Transformada. Aí vai ser a redenção total. Porque o parente próximo já fez isso. E o poceiro vai ser, exatamente, vai ser expulso. E vai ser expulso do universo, né? Porque ele vai para um lugar etéreo aí que só Deus sabe. Ponto. Isso, então, o Evangelho, o Evangelho é nada mais do que dar às pessoas a verdade de que elas têm direito sobre as terras. E, claro que muitos não vão abrir mão, não vão querer esse direito, né? Não. Que nem o caso do Newton lá, devolveu as terras para ele e pode dizer, quer dizer, quando eu não recebo o Evangelho, eu estou dizendo, eu não quero. Eu estou abrindo mão disso aí. Estou abrindo mão. Comprei, eu estou pobre, não... O Salmo Se o detentor vier devolver a terra para ele tem o direito. Que é o que acontece com muitos, que às vezes ouvem o Evangelho, mas dizem, eu não quero. Não quero. O Salmo 115 vai dizer, os céus pertencem ao Senhor,
mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, por herança, a terra é nossa. Por herança, a terra é nossa. Ela está sendo ocupada ilegalmente. Jesus vai dizer isso. O príncipe desse mundo é um príncipe enganador. Ele é um poceiro. Ok? Então, vamos dizer assim, legalmente, os nossos pais entregou o planeta para ele. Mas foi feita uma manobra imoral. Então o Cristo pagou o preço. Então ele vem para resgatar. É isso que é coisa maravilhosa na história da redenção, do qual nós não temos outra mensagem que não seja essa. Então, o que nós temos que pregar? Ano jubileu. As pessoas precisam saber disso. Mais do que Deus dar coisas para nós, Deus quer fazer algo em nós. O que Ele quer fazer em nós? Nos resgatar, exatamente. Sim, Raul. Isso é uma guerra entre os gigantes aqui, né? Então, Jesus e o Satanás. Satanás enganou o ser humano. Isso não dá uma brecha de uma salvação universal ainda? Não, na verdade, a salvação, ela é para todos mesmo. Mas só pode ser salvo nesse sentido quem aceitar o ano jubileu. Então, mesmo aquele que não aceitar, ele está sendo enganado. Sempre ele está sendo enganado. Não, sim e não. Né? Sim, não. Sabe por que não, Raul? O católico, vamos supor, é um engano. Aham. Está lá um monte de gente achando que Deus, Jesus, está sendo enganado. Enganado. Vai morrer enganado. Vai morrer enganado. Mas nós vamos ver isso aqui. O texto vai dizer exatamente isso aqui. Todos podem ser perdoados. Todos. É o ano do perdão. Nós estamos vendo o ano do perdão. Mas para ter o ano do perdão tem que ter a procura, né? Tem, e o camarada tem a necessidade. Uma das mentiras que o diabo sempre conta para nós, não para Deus. Não, para Deus. Ainda há crentes que acreditam que há dois deuses. Sim. O Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, e o Deus chamado diabo. Exatamente. Só que ele não é um... Nunca foi. Ele não concorda Ele é um com Deus. perdido. Assim. Ele engana dizendo que há uma guerra, né? Qual Deus é? Por isso que eu sempre falo, o diabo não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigos. Só pode ter inimigo entre iguais. Entendeu? Só pode ter inimizade entre criaturas. Como é que você pode ser inimigo do que te criou? Não existe isso. Nem por definição e nem por nada. Aí da ontem um pai pediu oração pra gente, Aham. em favor da filha, e diz que a filha foi participar de um movimento, Aham. e ele não quer essa filha no movimento. Ela voltou diferente, tipo uma aparência de transformação Sim. no catolicismo. Carismático. Ó, correção, o corretor está ali, ó. Carismático. Carismático. Né? E aí o pai pediu, é membro da nossa igreja, oração por ela, olha para minha filha, porque eu não quero ela lá. Na igreja, sim. aos pés de Cristo, porque há um engano também, uma mentira no movimento carismático, tentando enganar também cristãos. Viu, Raul, mais o Sérgio? É isso que Jesus falou para os fariseus. Vocês rodeiam terra e mar para fazer um prosélito. O que é um prosélito? O que é um prosélito? É o cara que muda de religião. Rodeiam terra e mar para fazer um prosélito. E quando faz, o que acontece lá, Edmar? O transforma filho do inferno? 3 vezes mais. Oh, não, aí é 3. Aí é o apóstolo José que está falando, né? Aí o Cristo vai dizer que você transforma ele filho do inferno 2 vezes mais. Por quê? Uma, ele é filho do inferno porque está condenado, e outra porque está mais afastado ainda, é o que você falou. É o Cristo que falou. Mas vamos adiante. Portanto, veja cada um como edifica sobre ele. Há apenas um fundamento para a igreja. Se não for fundada em Jesus Cristo, não é uma igreja. Ah, mas aquela igreja lá é de gay. Ok. Não tem problema nenhum, ué. Mas não é igreja. Pode se chamar igreja, pode ter placa lá, pode ter um pastor, uma pastora. Ele pode ter todo aparato, mas do Cristo não é.
Não tem fundamento. Exatamente, não tem fundamento. É um prédio físico, né? É um prédio. Uma igreja espiritual. Não, ele pode se chamar, o grupo pode chamar igreja, mas dentro da escritura não é. Então, não se pode construir sobre nenhum outro fundamento, mas pode se edificar indignamente sobre um único fundamento, né? Cada homem se refere principalmente a evangelistas, pastores e professores, que continuaram a construir sobre o fundamento lançado pelos apóstolos. A estes é dado a responsabilidade especial e mais direta de ensinar a doutrina cristã. Mais tarde, Paulo instrui a Timóteo que homens que edificam devem ser fiéis e capazes. É aquela velha história. Ensinar não é para quem gosta, é para quem tem condições. Dom. Ele tem que ter dom e tem que ter fidelidade. Porque o Timóteo vai dizer, o que de mim ouvistes e aprendestes, a esse ensine a homens fiéis e idôneos. Então você tem que ter fidelidade às escrituras. Esse é um problema. Porque a gente observa por aí que você não escuta mais tanto uma ênfase num fundamento, porque a igreja não vai crescer conforme você vai pregar. Porque não dá ibope. Não dá ibope. Então, se você pregar e deve pregar a cruz, bom, aí eu não quero. Eu quero a coroa. E aí você vai observar que o fundamento, ok, esse é o único fundamento e a cesta renovada tá pegando nesse fundamento aí. Só que o pastor lá tem que ter cuidado quando for batizar. Porque o pastor lá pode morrer afogado, né, pastor Calixto? Foi engraçado lá do pastor Calixto batizou domingo, né? Lá na piscina. Aí tava as pessoas a serem batizadas assim, né? Aí tinha um baixinho, era o pastor. A água batia aqui nele. Eu falei, se ele não deve ter sido ele que batizou, ele só pode ter falado, porque se ele vai batizar, ele se afoga, né? Agora eu vou passar a batizar igual os luteranos. É com a caneca! Eu dei ideia, ó, pastor Calixto, pra você que fora de perigo é melhor uma canequinha. Agora tem a onda do banco. Tem um pastor da nossa igreja que ele põe uma piscininha, né? E ele vem com uma cachoeira. Aí a gente brinca, rapaz, para lavar mesmo pecado, não é para deixar nada para trás, né? Mas assim, o lançamento é Cristo, a pedra fundamental é Cristo, a gente não pode fundamentar em outra pessoa, ou em outra ideia, ou em outra doutrina, só tem essa doutrina, né? A oitava é fantástica, né? É um pensamento preocupante. Muitas pessoas que acreditam que estão servindo a Deus, mas o fazem de maneira indigna e com materiais indignos. Descobrirão na eternidade que, na realidade, nada fizeram para o Senhor. Alguns serão salvos, mas com a vida que foi desperdiçada não receberão uma coroa para dar a Jesus para a sua glória. Ele mesmo será salvo, mas pelo fogo. Mostra que alguns serão salvos, mas mal salvos e salvos com tudo perdido. Ok? Então, a gente tem que... Aí. Não. Purgatório é um cachorro. É um cupinzeiro. De outras partes da epístola, parece que os falsos mestres entre os coríntios ensinavam doutrinas profanas. É verdade. Tal ensino tendia a corromper, poluir e destruir o edifício. Não o prédio, né? Que deveria ser mantido puro e santo para Deus. Os que espalham princípios frouxos, que tornam a igreja de Deus profana, trazem destruição sobre si mesmo. De hoje, né? É de hoje, com certeza. Porque veja, o espírito dos falsos mestres está aí. O João não vai dizer que o espírito do anticristo já está aí, faz 2000 anos. Os camaradas falam contra o catolicismo, que na verdade fizeram uma coisa horrível nesses milênios todos, mas quantos de nós, eu digo nós, não nós aqui, mas nossa categoria pastoral, está lançando pessoas do inferno sem que as pessoas saibam? Nem ele mesmo sabe. Nem ele sabe.
Entende? Então, nós precisamos cuidar, irmãos, com a tendência da igreja brasileira. Porque a tendência da igreja brasileira, como está sendo apresentada, é um perigo para o evangelho. Porque está sendo lançado outro evangelho. Gálatas 1:8, o que diz? Se algum de nós lançar um outro evangelho do que foi posto, seja anátema. E você pode dizer para um colega seu, se você vê que ele está falando bobagem, você fala, você é um anátema. Porque você está jogando as pessoas no lixo com o que você está pregando. Então, vamos pregar a palavra de Deus? Vamos. Ah, uma igreja não vai crescer, bom. Você não tem outra mensagem. Essa é a única mensagem. Acabou, vamos fazer o quê? Sim. Eu duro que a gente olha para o rebanho da gente e algumas conversas, você vê que está bem contaminado, né? Principalmente na área do homossexualismo. Sim, é bastante. Eu vejo assim, os que têm família, tem lá, eles começam já a achar que é tão normal. Sim. E o que dá muito alimento a isso, Nilton, são alguns tipos de mensagens. Porque mensagens, Paulo já vai dizer isso em Timóteo, né? Que pessoas se cercarão de falsos mestres segundo a sua própria cobiça. Se eu tenho desejos homossexuais, mas eu não quero deixar de ser cristão, o que eu vou fazer? Ou não quero deixar de ser cristão, mas eu quero ceder aos desejos homossexuais. O que eu faço? Eu vou procurar um discurso que eu quero. Que igreja que tem? A igreja, lá a igreja da família Araújo não tem esse discurso, eu vou para lá. O pastor Marco é gente boa, ele diz que Jesus aceita todo mundo. É isso que você está falando. Mas não só na área homossexual, até na área de dízimo e oferta. Tudo. Agora é uma igreja que não fala sobre dízimo. Eu não lembro que eu falei para vocês aqui ano passado, quando eu morei no Rio Grande do Sul, uma igreja lá estava lançando uma moda lá, falava assim, se você for membro da minha igreja, você vai ter carência no dízimo de 6 meses. Eu faço endereço, pastor. Aí, nos outros 6 meses, você só paga 5%. Você só se torna dizimista no segundo ano. Rapaz, a igreja do cara encheu, meu. Agora tem até cashback. Cashback foi. Essa aí foi. Ô, Caio, essa aí foi. Eu vi uma que o pastor dava prêmio para quem desse o maior dízimo. No final do culto, o tesoureiro mostrava: atenção, hoje o irmão Frederico Albuquerque, a igreja ganhava edredom. Meu Deus! Aí todo mundo aplaudiu. Você fica dando ideia. O Nilton já olhou para você com outros interesses. Opa! Daqui a pouco, coitado. Mas veja, os caras são criativos. Gente, a gente tem que dar mão probatória. Os caras são criativos. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o que Paulo disse aqui, no finalzinho desse texto. Os cristãos são templos de Deus. Ele habita entre eles pelo seu Espírito Santo. Eles são edificados juntos para a habitação de Deus através do Espírito. Todo cristão é um templo vivo do Deus vivo. Você sabe o impacto disso no século I? Para nós, está tão familiar isso, mas se você ler esse texto com a mente do século I, a mente pagã do século I, rapaz, isso aí, meu, a ideia que eles tinham de templo era o quê? Os templos pagãos. Agora, imagina a divindade morar em você. Quer dizer, era uma coisa absurda isso aqui. Era uma novidade profunda para eles. E é isso que Paulo vai dizer. Deus habitou no templo judaico, tomou posse dele e residiu nele por aquela nuvem gloriosa que era o sinal da sua presença com aquele povo. Depois, assim Cristo, por seu Espírito, habita em todos os verdadeiros crentes.
O templo foi dedicado e consagrado a Deus e separado de todo uso comum para uso santo, para o serviço imediato de Deus. Assim, todos os cristãos são separados dos usos comuns e separados para Deus e seu serviço. De onde Paulo tira essa ideia? Essa é a questão. Olha o que ele vai dizer ali no versículo de número 16. Olha lá, alguém pode ler para nós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? De onde ele tirou essa ideia? Daqui. Respondeu Jesus: derribai esse templo, em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo. Aliás, o templo nos dias de Jesus, as pessoas pensam que o templo de Herodes, é chamado templo de Herodes, era uma cópia do Cesaron de Roma. Como Herodes, ele era um político populista, tinha amigos na corte em Roma, e para agradar César, o que ele faz? Ele constrói uma cidade no norte do país. Como é que ele põe o nome da cidade? Cesareia. Cesareia, que foi uma obra incrível naquela época. Ele tem um templo, ele reforma o templo e praticamente chama o templo de César. É que os cristãos brasileiros é meio tongo, né? O templo de Herodes era o templo de César, cópia de César. Ok, mas não quero falar disso. Então Jesus disse: e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava... O Paulo vai resgatar essa palavra do Cristo e vai dizer assim, ó, quem disse que nós somos templo do Espírito Santo? Cristo. Então veja, olha como é que Paulo, ele continua a pregação de Estevão, né? Eu falei isso para vocês aquela vez, né? Que o Estevão era o cara que Deus tinha separado para ser o apóstolo do gentio, porque o Estevão foi o único que entendeu tudo sobre a vida cristã. Aí o Estevão vai dizer, Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mataram ele. Paulo pega a roupa de Estevão e Deus está dizendo, muito bem, já que você matou ele, você vai continuar o trabalho dele. O que era para ele fazer, você vai fazer. E essa ideia do Estevão, que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas, já é uma ideia que ele concebe do Cristo. O Paulo vai pegar as falas do Cristo e vai colocar na sua epístola, que é o fundamento e que é o templo. Então, não é ideia paulina, ele simplesmente está reforçando o que o Cristo falou. Ok? Pastor? Sim. Então, quando a gente vê essa questão do templo, as pessoas acham que elas são santas quando elas não praticam o pecado. Na verdade, ela é santa quando ela se esvazia e permite a vinda do Espírito Santo. Claro. E elas, por consequência disso, não pecam. Por exemplo, esse negócio de templo é interessante. Quando eu converti a Cristo, a Igreja Luterana Livre lá no meu estado, na minha cidade, não tinha templo, porque a gente estava começando com 30 pessoas. E aí, na época, o pastor não tinha outro lugar, ele alugou uma discoteca. Lembrou dos velhos tempos? Agora você lembrou. A discoteca chamava-se Luar. Jesus. Aí o que a gente fazia? No sábado, o culto de jovens era da casa do pessoal da igreja. Aí no domingo de manhã, a discoteca não funciona, né? Então a gente usava domingo de manhã para escola dominical e culto, e tinha um culto à tarde, às 5 horas. Porque a partir das 8... Então, quando convidava um amigo, vamos lá na minha igreja, aí o cara falava assim, onde é a sua igreja? É lá do Luar. Mas vem cá, você está falando de discoteca? Mas não é discoteca. Mas é ou não é? Não é. Mas não é no Luar? É. Não, mas é a igreja também. Era uma confusão. Estratégia boa de crescimento. Então, o Luar era santo porque a gente estava lá. Quando a gente não estava lá, era um inferninho, aí. A EBD é 6 horas da manhã, né? Rural. Aí a escola dominical era 8, aí era 8 a escola dominical, 9h30 começava o culto, terminava às 11, aí às 5 tinha o culto.
Aliás, a igreja continua nessa cultura até hoje. Lá eles têm escola dominical e culto. Até hoje é assim. Fazer o mestrado. Mas só não tem discoteca. Só não tem discoteca. Então, o que é o templo? É a Vânia. É o Lucas, sou eu. E essa ideia de Paulo? Não é. É do Cristo. Cristo que falou isso. Sim. Mas no primeiro século você falou aí, né? Era um absurdo. Mas os estudiosos da Torá não sabiam que Ezequiel 36, 27 já era uma promessa quando Deus disse: eu colocarei o meu espírito em vós. Aham. E farei com que vocês obedeçam. Já é uma profecia lá. É uma profecia. Então, que o Cristo realiza ela. Então, porque não era novidade. Não. Mas eles não aceitaram o Cristo, né? Eles não aceitaram o Cristo, Eles não aceitaram o Cristo. Aliás, foi bom você falar isso. Uma das questões que os judeus mataram Estevão foi quando ele disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Depois daquilo ali, os caras falaram, tem que morrer. Então, os caras não entenderam. Coração duro, né? Os judeus, isso fim. É o fim. Você falar mal do templo, qual é? Falar mal da sinagoga. Se bem que o templo lá estava vazio de Deus, Deus não estava lá mais. Né? Deus já tinha saído do templo, fazia tempo. Agora lá, como é possível destruir o templo de Deus? No grego é fiterei, ou fiteirou, perecer, definhar. Apropriadamente definhar, corromper, deteriorar, é o fiteirou, ou fiteirei, do grego. Causar, experimentar deterioração moral, ou decomposição, colapso, devido à influência corruptora do pecado. É o que Paulo vai dizer ali, ó. Se alguém destruir o santuário de Deus, ou se alguém fiteirei o santuário de Deus, aí todo mundo entende essa palavra, Deus o destruirá. Agora, como é possível destruir o santuário de Deus? Quando eu lanço outro fundamento. As pessoas pensam que destruir o santuário de Deus é jogar uma bomba, ou destruir, ou quebrar, ou... Não, hein? A partir do momento que eu lanço um outro fundamento, a partir do momento em que eu desoriento as pessoas em relação ao verdadeiro evangelho, estou destruindo o templo de Deus. Esse é o problema. Né? Alguém pode ler esse slide, por favor? Estamos terminando aqui. Pode ler para nós, Raul, por favor? Opa! Quando Paulo escreveu para a igreja em Colossos, ele os viu severamente ameaçados por três coisas que estavam entrando na igreja em sua adoração conjunta. Uma era o formalismo. Eles estavam passando por cerimônias e rituais de maneira definida, como se fosse isso que Deus buscava e não a mudança de coração que essas coisas representavam. Esse padrão formalista de adoração é algo destrutivo para a igreja, para a vida da igreja que Deus está tentando construir. Então quem constrói a igreja é Deus. Eu sou apenas um instrumento que Deus vai usar para construir a igreja. Como é que Deus constrói a igreja? Pela pregação do evangelho. E como é que a gente vai edificando esses tijolinhos? Porque Pedro disse que nós somos pedras vivas, continuando a pregar o evangelho. De maneira correta. Mas não vai dar certo. Bom, não vai dar, porque esse é o jeito de Deus. Então Deus está construindo e está usando o Renato, está usando o Sérgio, está usando o Giovanni, está usando cada um de nós. Nós somos os construtores e Deus é o edificador. Ele nos deu todos os materiais possíveis para edificar a sua igreja. E a igreja só pode ser edificada com o fundamento. Qual o fundamento? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ponto, acabou. Nós não temos outra mensagem. Né? O problema de Colossos era o formalismo. Né? A segunda coisa foi o emocionalismo. Muitos dos colossenses foram apanhados em uma espécie de experiência mística. Eles falavam dessas coisas e haviam se afastado, portanto, agarrados à cabeça do corpo, que é o próprio Jesus. Isso estava destruindo a igreja, como acontece em muitos lugares hoje. É só uma catarse. É só um frenesi. É só um auê. Né? É só... Porque você sabe que no culto... Quem aqui trabalha com música?
Quem que trabalha com música? O Lucas trabalha com música, quem mais? O Giovanni, a Júlia, a Simone. Veja, nada é mais emocionante num culto do que a música. O culto passa por 3 ambientes. O primeiro ambiente é o da chegada. Lá, bater papo, tal, Neuza, minha irmã, como é que você tá e tal. E o Dimar que recebe as pessoas, e o Lucas que recebe as pessoas, e aquela coisa toda, pererê, parará, esse é o culto, esse é o primeiro ambiente. O segundo ambiente é o da música. A Luizão chegou. Nossa, teólogo. Chegou, esse é o coach Luizão. Ok. Não, ele estava, olha o tênis dele. Eu quando for um pastor assim de renome, eu quero ter um tênis igual o seu. Não, que vai ter batismo na igreja que tava fazendo. Então, o segundo ambiente que você tem no culto é o ambiente da música, que é um ambiente emotivo. Que é um ambiente onde as pessoas se emocionam, levantam a mão, muitos extravasam suas emoções quando cantam, né, doutora Leia? Eu acredito que Deus usa esse momento também para falar com as pessoas, porém, ele é um momento meio enganoso, porque é muito emotivo. Às vezes eu posso confundir emoção com presença de Deus. E a gente tem que ter sabedoria com relação a isso. Mas esse é o momento, assim, emotivo e tal. Aí quando acaba esse momento de canto, de música, aí vem o pior momento para o pregador, que é o momento da lucidez. Você vai tirar o cara de um ambiente emocional e você vai jogar ele num ambiente racional. Que mudança doida! E o pregador, ele precisa ter uma sensibilidade muito grande. Ok, tem gente que está chorando ainda. Irmãos, aí, vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 3. O cara está em estado alfa ainda. Né? Então, às vezes, ele tem que ter um jeito diferente para fazer essa transição. Você é um rapaz. Um calista demais. Demais. Aí você está ali. E na verdade, é um momento gostoso, um momento de cântico, por várias razões. A principal é a emoção. Nada contra, a gente precisa extravasar mesmo. E as emoções é que nos deixa nos sentir como seres humanos. Chama quebrantamento. Pode ser um quebrantamento na linha emocional, não na espiritual. Porque o que quebranta espiritualmente é a palavra. E o Espírito Santo. Mas o show Mas a palavra é falta disso, do quebrantamento. Não. Aí você tem que saber onde você vai colocar a palavra quebrantamento. Em que instância do culto você vai falar isso? Geralmente no emocional. E que é bom a pessoa que fica quebrantada emocionalmente. É muito bom, quebra muita coisa dentro dela. Por isso a importância do louvor ser baseado na palavra. Não nas Não, exatamente. Porque a música, você sabe que qualquer música mexe com a gente. Não precisa ser cantada. A melodia. Uma melodia leva você a 30 anos atrás. Foi criada para emocionar. Não é verdade? Exatamente. E música foi criada por Deus. A música é a comunicação. Lutero, mão no coração. Martim Lutero dizia que as músicas são as asas do evangelho. Só que na época dele era evangelho mesmo nas músicas, né? Mas esse é um ambiente especial no culto. Aí você tem a palavra agora. Vamos pregar a palavra. Então, quando a gente não tem essa percepção, então a gente fica numa situação muito difícil. E o Colossenses, ele pegava essa experiência mística, e aqui, gente, está a grande questão. Que vocês, né, eu não sou pastor de igreja, faz 10 anos que eu não sou pastor de igreja, mas vocês estão pastoreando, vocês têm que ter muito cuidado para que não seja só uma experiência mística vazia. Porque isso falsifica muito a vida cristã. E falsifica muito a presença de Deus. Ok? A presença de... exatamente, Luizão, o povo gosta. Então veja, a presença de Deus, ela causa coisa boa,
Mas ela incomoda também. Por que você está triste? Porque eu estou sentindo a presença de Deus. É isso aí mesmo, mãe. É isso aí mesmo. Eu confronto. O que me constrange. O que me constrange. Fala, Calixto. Eu fui pregar numa igreja, me convidavam, não conhecia a igreja não. Menino, quando eu li a Bíblia lá, que para começar a pregar, o povo começou a rodopiar e pular. Olha lá. Cai pra cá, outro cai pra cá. Mas demoniado? Uma presença. O Calixto é outra conversa. Por favor. Eu não sabia se pregava ou se pulava também. Glória! Fala! É um desafio que a gente tem. E acabamos rodopiando. É aqui assim mesmo, tá? É assim, né? Essa festa, isso aqui. Pode falar. Mas é uns desafios que a gente tem visto, e não só agora nessa caminhada pastoral, mas é que as pessoas elas não têm dificuldade de ficar 2, 3 horas adorando, cantando. Sim. Mas de ficar meia hora para ouvir uma palavra, vixe, já começa a dar até formiga. Né? Exatamente. Na minha igreja tem. O quê? Na igreja o pessoal começa a cantar demais, o povo senta. É verdade, eu também sento. Verdade. É verdade, isso é verdade. Não canto mesmo. Misericórdia. Não, você sabe por quê? Eu vou explicar aqui, deixa eu me defender. Deixa eu me defender. Não é que eu não canto. Minha adoração a Deus é outra. Vai ser expor a palavra. Eu fico orando, eu fico me concentrando, pensando sobre o que eu vou falar. Eu olho para as pessoas, eu oro pelas pessoas. Eu sinto o clima. Eu sinto o clima das pessoas. Olha, deixa eu fazer uma coisa para vocês, pastores. Vocês, pastores aqui, ó. Menos o Giovanni que canta. Vá num culto, no próximo culto, quinta-feira, não cante. Olhe as pessoas, sinta elas. Olha a expressão delas. Não prega, e prega animado. Não, Simone. Aí que você prega. Sinta as pessoas. Olha, pessoal, eu vou dizer uma experiência minha. Quando você olha para as pessoas durante o culto, você quase que sente o peso deles. Por isso que às vezes a mensagem do pregador ou da pregadora, ela tem outros contornos, porque eu estou sentindo o que você está sentindo só te olhar. Então o Luiz e a Neuza falaram a verdade. Eu não canto quando eu vou pregar, eu só canto quando eu não vou pregar. Porque quando eu vou pregar eu me concentro, eu olho para as pessoas, eu quero senti-las. Deus, a palavra que eu trouxe hoje, que diferença vai fazer naquela mulher, naquele rapaz, naquela moça? Sabe, a gente espiritualmente é outro tipo de preparação. Pastor, mas isso é recente ou desde que você saiu do seminário foi assim? Não, há muitos anos que eu sou assim. Muitos anos. É interessante sua fala, porque quando a gente está na adoração, a gente está sentindo o que a gente sente. Isso é verdade. Então agora eu vou te dar um crédito. Obrigado. Viu? Ela cumpriu o que diz a Escritura. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ok. Oi. O que a pastora disse é verdade. Às vezes a pessoa está na hora do louvor, ninguém sai do lugar. Mas não. Quando você vai ministrar a palavra, aparece um formigueiro. A vontade de você pegar um galão de 20 litros de água e pôr do lado da pessoa. Não, aí depois ele toma água e vai pro banheiro. Aí não tem jeito. Ok, vamos adiante. A terceira coisa da igreja de Corinto, sim, Carissa? Fica a dica aqui para o Ian falando para sentir o povo. Melhor coisa, na minha igreja eu faço isso aí de vez em quando, sabe? Porque a gente que é pastor, a gente fica mais na frente, né? Sim. Eu sento no último banco, no meio do povo. Tá entendendo? No momento do louvor. Sim, sim. Pessoal, às vezes... Você é mais um entre todos, né? Adoro para depois ir para frente para pregar. Aí vocês veem quem está chorando, quem está... Sim, você sente, né? Quem está conectado. Por exemplo, em Colossos, nós estamos falando de Colossos. Colossos era uma cidade... Calma, falta o terceiro lá. Calma, eu vou falar. Colossos era uma cidade, não sei se vocês sabiam, era um sistema financeiro da região. Então veja, Paulo vai dizer em Colossenses 2,14, o que diz lá? Por gentileza,
um irmão, uma irmã, leia Colossenses 2,14. Colossenses 2,14 diz assim: Preste atenção no que o pastor Calixto vai ler. havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Isso. Em Colossos, o sistema financeiro era muito forte. Então, o que eles faziam lá? Os bancos emprestavam dinheiro. O sujeito fala bem assim: o Rildo vai lá emprestar 30 denários. Ok, o Rildo pega 30 denários com compromisso de pagar no dia que foi dado. Beleza. Quando o Rildo ia lá pagar os 30 denários, o que eles faziam com a cédula de dívida dele? Pegava a cédula e colocava na parede, para dizer publicamente que o Rildo é um bom pagador. O Paulo vai usar esta situação financeira de Colossos e vai dizer assim: quando vocês vão pagar a dívida, vocês não pegam a cédula de que vocês pagaram e não é colocado na parede para todo mundo ver? Pois é, foi isso que Cristo fez. Nós tínhamos uma dívida, nós não conseguimos pagar essa dívida, mas Cristo pagou a dívida e colocou na cruz do Calvário para todo mundo ver que está pago. Ele pagou a nossa dívida. Impagável. E que era impagável, como o Calixto leu, que era prejudicial contra nós. Então, Colossos precisava entender o fundamento para sair do formalismo, para sair do misticismo, e o último ali, o ascetismo, um espírito legalista. Gente, isso aqui mata a igreja. Mata a igreja. Um espírito legalista que se orgulhava no seu coração, dedicado e de sua disposição de desistir de tantas coisas, de jejuar, de bater no corpo, de não tocar em certas coisas. Eles estavam se gloriando nesse fato. O apóstolo viu a igreja sendo ameaçada, sufocada, sabotada por esse tipo de prática. São aquilo que é moralismo. Onde tem moralismo, não tem amor. Só tem legalismo. Então, esses três, bom tempo para sermão, né? Como é que você pode matar uma igreja, né? Com misticismo, com moralismo e com... Legalismo. Não, o primeiro lá... Formalismo, emocionalismo. Formalismo, emocionalismo e legalismo. Os três ismos que destroem uma igreja. Aí você vai ter uma igreja fria, uma igreja que não conhece misericórdia, não conhece amor, uma igreja que é moralista, que se alguém escorregar, os caras arrancam a cabeça, faz fogueira. Opa, vai ter festa hoje. A gente já sabia que no passado muitas igrejas eram assim, né? Ia colocar o irmão de disciplina, rapaz, mas era uma alegria, parece uma coisa assim. Culto especial. Culto especial. O irmão Renato, ele está em disciplina por um ano. E o irmão Renato estava lá assim. Porque o irmão Renato não pagou a dívida dele, deveu da cidade inteira, e um mau pegador, então ele... Mas isso dá até processo. Hoje dá. Mas é o moralismo, né? Ok, vamos terminar isso aqui, pessoal. Todos nós pensamos que estamos causando uma impressão para Deus. Veja bem, isso aqui que eu escrevi para a gente pensar. Todos nós pensamos que estamos causando uma impressão para Deus. Não era isso que Paulo disse? Antes de converter, porque ele estava servindo a religião dele. Fazendo grandes coisas para Deus. E no fundo do coração, escondido para os outros ao nosso redor, há uma ambição. Um desejo de proeminência, de reconhecimento, talvez de fama. Paulo diz: pare de se enganar. Não deixe ninguém se enganar nisso. Você pode impressionar muitos homens, mas Deus não se impressiona totalmente. É isso que ele está dizendo nesse final do capítulo 3. Ativismo. Você pode pensar que é um grande sucesso, mas Deus está tristemente balançando a cabeça sobre o que vê. Deus não pode ser enganado. Ele conhece o coração. Outros podem lhe dar tremendos aplausos e reconhecimento, mas se não vier desse senso de dependência da sabedoria, do poder e da obra do Espírito de Deus, tudo será desperdiçado, esforço chegando a nada. Nada. Então,
eu só posso falar o que Deus manda eu falar. Eu só posso fazer o que Deus manda eu fazer. Eu só posso agir até onde Deus me deixa agir. Como pastor e pastora. Nós temos pastoras aqui também. Então até onde eu vou? Até onde Deus quer que eu vá. Ah, mas não é bom tomar essa decisão na igreja. Mas o que diz as Escrituras? Nós temos que amar a pessoa, vamos ajudá-la, vamos orientá-la, vamos acompanhá-la, vamos restaurar essa vida, essa alma, esse pastor. Quantos pastores são machucados? E não somente machucados por igrejas, machucados por liderança ou machucados por um pastor acima. Não é, Giovanni? Então, quando o coração de um pastor, ele está tomado desse sentimento, então ele passa a olhar os outros como abaixo dele, e quase que o próprio Cristo tem que bater palma para ele, porque ele está fazendo uma coisa muito boa na igreja. Então, vamos manter sempre a nossa humildade, né? Fala. Eu tive uma pessoa que conversou comigo, um pastor, hoje ele tem uma igreja em Campo Mourão. Um dia ele pregou que ele não gosta de orar muito, né? De jejuar muito, senão Deus usa muito ele, sabe? Esse calista. Cadê exemplo, rapaz? Esse calista. Eles dois, seus Valdo. E daí? Vai que Deus me usa. Fica lá perto da igreja. Ele nem ora muito. Essa aí é boa, hein? Ele nem ora muito e nem jejua muito, senão. Deus usa ele muito. Essa aí. Esse aí tem que conversar com o apóstolo Paulo, né? Gente, antes da gente sair para tomar um café, que faltam 10 minutos, a sabedoria humana sem valor. Versículo 18 a 23, rapidamente vamos fazer essa leitura. Por favor, gente, uma leitura dinâmica, rápida e rasteira. 18 a 23. Quem vai começar a ler? Eu mesmo. Vai lá, José. Vou começar. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentro de vós se tem por sábio, neste século, faça-se estúpido para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E mais, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são elucubrações vãs. Portanto, ninguém se gloria nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja César, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Que coisa linda esse final, hein? Tudo se pertence a Deus. Ninguém é dono de si. Ninguém vive para si. Né? Olha lá. Como a filosofia grega influenciou o cristianismo? Foi o texto que a gente leu, né? A filosofia grega forneceu ao mundo moderno uma vasta gama de métodos e palavras úteis para comparar diferentes reivindicações eficazes para enquadrar certas ideias. A visão de mundo, a moral, as reivindicações centrais do judaico-cristianismo são muito anteriores aos filósofos gregos. Muitas crenças centrais do cristianismo estão em oposição direta às de homens como Sócrates, Platão e Aristóteles. Paulo frequentemente debateu filósofos gregos, indicou que o evangelho de Cristo era loucura para a cosmovisão helenística. Nesse sentido, seria justo dizer que a filosofia grega não influenciou o cristianismo. Isso é importante falar. Não vou estudar no seminário, não vou fazer mestrado, viu, pessoal? Mestrado vai começar em julho agora, hein? Vocês podem fazer inscrição aqui no CETEL, tá? Pode fazer com o pastor Delvaci. O apóstolo Paulo não está dizendo que a filosofia grega é ruim. Ele está dizendo outra coisa. Por exemplo, vocês acham que a ideia de templo veio de onde? Babilônia. De filosofia. Babilônico. Por que Deus nunca quis templo? E como é que ficou Salomão? Não, Salomão não tem culpa. Foi Davi. Não, tudo bem. Mas Deus disse, não quero, se eu quisesse templo eu tinha pedido. Ele nunca falou isso, ele falou isso para Davi, né? Mas ok, Deus se convencionou, tá ok, faz um templo. Sermão que a gente prega. O que é sermão que a gente prega?
Filosofia. Filosofia grega ainda. Nós estávamos até no grupo lá do nosso grupo da panelinha que a gente tem, né? O Edmar, o Luizão, nós, aquele só tem os eleitos ali naquele grupo. Não entra qualquer um ali, só os iluminados. Só sermão top. A gente estava ali discutindo, fazendo sermão, dando ideias, tese, título, tema. Isso tudo é filosofia. Liturgia, vocês acham que liturgia vem da onde? A liturgia que você tem lá no seu culto lá. Da onde que vem a liturgia? Filosofia. Se você tirar a filosofia do cristianismo, vai cair, num certo sentido. Então, o problema não é a filosofia. Quem inventou a filosofia? Deus. Por quê? Porque Deus deu a mente para os caras. Não é? Então, a gente precisa entender isso. Agora, Paulo não está dizendo que a filosofia é ruim. A questão dele é outra. Várias abordagens filosóficas. Exatamente. Agora, tem várias questões filosóficas que é discutido. A filosofia tem pelo menos 13 principais ramificações. Sim. E tem a filosofia grega, tem a indiana, tem a asiática, tem a oriental, tem muitas. Mas filosofia é uma coisa só, é o cara que usa a mente. Quem que deu a mente para o homem? Deus. O problema não é a filosofia, o problema é como eu encaro a filosofia. Que status que eu dou para ela? Entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Por outro lado, também é verdade que o cristianismo nasceu em um mundo impregnado do pensamento grego. Onde que o evangelho saiu de Jerusalém? Por ordem de quem? Quem que deu ordem para o evangelho sair de Jerusalém? Foi Cristo, não foi? Ide por todo mundo? Ide por todo mundo, você tem que ultrapassar fronteiras geográficas. Quando ele se situa na Europa, o que acontece lá na Europa? Ele entra no mundo grego. E no mundo grego, como é que você vai pregar o evangelho? Usar a filosofia. Aliás, foi uma das armas que foi usado, armas do bom sentido, porque a fé cristã estava sendo perseguida, estava sendo conhecida como uma religião de mistério. Os filósofos que se converteram disseram, não, nós temos um padrão racional, né? A filosofia grega forneceu à igreja cristã primitiva um conjunto de ferramentas de discussão, bem como uma visão de mundo oposta com a qual contrastar o evangelho. Isso torna a filosofia grega uma profunda influência nas palavras, sistema e discussões pelas quais os cristãos ao longo da história têm procurado explicar a sua fé. Então, a filosofia me ajuda a explicar a minha fé, mas eu não uso toda a cosmovisão de filosofia para apresentar o evangelho. Ok? Alguém pode ler isso aqui? O Giovanni, lê para nós. O apóstolo Paulo estava bem familiarizado com a filosofia grega e frequentemente citava escritores gregos ao divulgar o Evangelho. Atos 17, 23 a 28. Os escritores do Novo Testamento também fazem referência a conceitos filosóficos gregos para explicar melhor as suas ideias. O uso da palavra logos, por João, por exemplo, joga com um termo grego pré-existente enquanto o conecta a um ser divino, pessoal e único. João 1, de 1 a 4. Isso mostra como a prevalência de certos métodos filosóficos influenciou muito a maneira como os primeiros cristãos apresentavam a sua fé, mas não o que pregavam. Então, duas questões que eu separei aqui, que foi a questão do logos, né? O logos, que é a palavra. Na verdade, não é bem palavra, né? Logos é a conjugação do verbo falar do grego, eu falo. Literalmente é eu falo, né? Então, o João, os filósofos 500 anos antes de Cristo, estavam querendo saber quem era o Logos, porque eles acreditavam que o Logos é que tinha formado o mundo. Você sabe de onde origina-se a palavra ateu? Sabe quem foi que começou a chamar de ateu? Ateu, que a gente entende por não crer em Deus, quem começou com essa palavra foram os sacerdotes pagãos. Eles chamavam quem de ateus? Os filósofos. Por quê? Porque os filósofos falavam assim, não existe isso tudo de deuses não, só tem um. Olha só os caras falando, os pagãos falando. Só que os sacerdotes viviam do quê?
Viviam da religião que eles pregavam. O Sócrates, ironicamente, disse que nos dias dele era mais fácil achar um Deus do que um homem na rua. Olha a crítica que ele fez. Então, os sacerdotes pagãos, pejorativamente, falavam assim: vocês são ateus, ou seja, vocês não creem nos deuses. Porque eles acreditavam só num. Que Deus que eles acreditavam? O Logos. Onde que habita o Logos? Aí eles vão dizer, no Arché, ou Arqué. Eles habitam no Arqué. Praticamente eles estão falando da Nova Jerusalém, estão falando de Deus. Aí o que acontece? Por 600 anos, a grande questão entre os filósofos: quem é o Logos e onde ele está? Onde que localiza o Arqué? Aí vem um sujeito chamado João, que de acordo com os literários, o grego pior que tem no Novo Testamento é o grego de João, porque de acordo com os literários, eles vão dizer que o grego de João em português seria assim: nós fomos, nós vai, nós foi. Mas é um sujeito que escreve muito mal o grego, com a conjugação verbial errado, mas é o cara que diz assim: eu sei quem é o Logos. Eu achei o Logos. Na verdade, o Logos é quem me achou. Porque o Logos se fez carne. Saiu do Arché e veio para cá. Olha só os caras, meu. Aí o que acontece? Paulo vai chegar lá no mundo grego, Vânia, e vai dizer o que para os gregos? Eu sei quem é o Logos. Quem é o Logos? O Logos encarnou, o Logos é Jesus. Os caras se converteram aos montes. Era a grande procura dos filósofos. Sêneca se converteu? Não, ele era muito amigo de Paulo. Inclusive, eles trocavam cartas. Inclusive, o Sêneca falava para Paulo parar de falar em grego e falar em latim. Porque latim era a língua mais... Sêneca, que ele era... romano, né? Então ele dizia assim: Paulo, você é um homem muito inteligente, mas abandona o grego. O grego não é uma língua boa. Rolou. Você tem que falar em latim. Então ele criticava Paulo, porque Paulo não conhecia o latim, só conhecia o grego. E eles eram amigos, trocavam muitas cartas. E muitas coisas que Paulo escrevia para eles, eu tenho inclusive acesso a essas cartas, viu? Um dia qualquer eu trago para vocês. É interessante que você era mentor de Júlio César e Marco Aurélio. Sim, mentor. E foi Sêneca que dizia assim, eu acho que já por influência da amizade com Paulo, o Sêneca diz o seguinte, que o ser humano, ele é um ser tão triste que precisa de uma mão que desça do céu, que abaixe e levante o homem. O Sêneca vai dizer isso. E era um senador de família. Muito, um cara proeminente. Então veja, tá bom, tá acabando. Então veja, a filosofia grega, ela foi importante nesse sentido. Ela se estabeleceu no mundo, na Europa, de que maneira? Ela sendo filosofada. Então apresentou Logos, os caras se converteram, Justino e Orígenes e um monte de gente boa, e começaram a sistematizar a fé cristã. Daí surge a teologia. Para concluir, para tomar um café. Meu Deus. Aquela eu fiz para provocar mesmo, né? Olha o baiano ali, ó. Tem que botar o bonezinho. Misturar a sabedoria dos homens com a sabedoria. Pô, agora vocês acabaram comigo. Misturar a sabedoria dos homens com a sabedoria de Deus na obra da construção da igreja é como usar camadas alternadas de palha e mármore na construção. A palha pode ser boa, pode ter lugar do celeiro, mas é um material de construção inadequado. Da mesma forma, a sabedoria humana e as atrações carnais podem ter lugar na vida, mas não na edificação da igreja, ok? Uma igreja que não tem um fundamento que é Jesus, é isso aqui. Ela é cega. Ok? Vamos tomar um cafezinho?